Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el enorme placer, el orgullo, la alegría de conversar con un gigante del voleibol, un jugador de Brasil, campeón olímpico, campeón de ligas mundiales, campeón en Italia, una persona que para mí era como un desafío poder conversar con él, porque siempre lo vi jugando desde yo joven como una persona impresionante, y más que no solamente su juego, a mí me impresionaba mucho su personalidad, su garra, su fuerza en la cancha. Y hoy día tengo el gusto y placer de conversar con Antonio Gouveia Carlao. ¿Cómo estás, Carlao? Mucho gusto. É um prazer, né, estar conversando com você, né, e já tenho acompanhado há bastante tempo o seu canal, né, as postagens, né, essa paixão pelo voleibol, né, e grandes jogadores, né, já participaram com você de entrevistas, contando essa história, e, enfim, para mim é um grande prazer, e até porque também tenho ótimas recordações do Chile, né, já estive aí jogando sul-americano, né, e foi um momento muito bom, né, até porque foi com a minha primeira equipe, foi o Minas, né, eu joguei com o Minas a primeira vez e depois fui convocado para a seleção brasileira, a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Exacto. Yo me acuerdo que cuando viniste con Minas, tú con tu equipo fueron a entrenar al Club Manquehue, que era un club donde yo entrenaba. Yo era pequeño. Y fuimos todos a verlo entrenar. Y éramos pequeños, sacábamos fotos. Era realmente una emoción ver al equipo de Fiat Minas en Chile y en nuestro club. Así que fue muy bonito. Oye, Carlao, quería un poco comenzar la entrevista preguntándote por qué y dónde y cuándo empezaste a jugar voleibol en un país que, bueno, como todos sabemos, el fútbol es locura. Pero ¿por qué decidiste tú jugar voleibol? Eu primeiro assim comecei a jogar voleibol muito tarde, né, mas sempre fui um garoto, né, que sempre fui apaixonado pelo esporte. O esporte para mim, a minha primeira paixão foi o futebol, Sí, lógico, né, como todo garoto brasileiro. sí. E eu nasci no norte do Brasil, né, na Amazônia, em Rio Branco, Acre, e praticava todos os tipos de esporte, como futebol, basquete, né, atletismo, né, tudo isso na escola. E, com o tempo, eu mudei de Rio Branco para Fortaleza, o Nordeste, né, e lá eu tive meu primeiro contato com o vôlei. Né? Nunca me imaginei um jogador de vôlei, nem pensava em ser um jogador de vôlei. Né? E na escola, no colégio, né, em Fortaleza, o voleibol entrou na minha vida como uma brincadeira, né, qualquer. Amigos me levaram para o vôlei e eu acho que talvez eu comecei a jogar vôlei mais porque um professor de educação física, né, ao me ver jogando basquete, porque o colégio que eu estudava, né, em Fortaleza, tinham várias competições, né, entre colégios, né, enfim. E eu comecei a participar e jogava basquete. Né, e no Nordeste, assim, não é uma característica do nordestino, do povo do Nordeste, da população nordestina, você ser muito alto. Okay. Né? E eu era um garoto já alto, né, muito forte fisicamente, né? Sempre tive um físico privilegiado. E um professor de educação física me viu jogar basquete. Né? Na quadra eram duas quadras, né? Uma era do basquete, outra era do vôlei. E ele me chamou e me ofereceu uma bolsa de estudo. E eu acho que foi em função disso, porque eu estudava num colégio particular. Né? E eu acho que em função disso, né, em função dessa bolsa de estudo que eu recebi, né, para concluir meu ensino médio, eu comecei a jogar voleibol. Né? E foi assim, os meus primeiros contatos. Né? Com 18, 19 anos de idade, eu comecei muito tarde. Né? Tive os primeiros contatos com o voleibol lá em Fortaleza, né, no Ceará. E esse professor de educação física, né, depois de 4, 5 meses, né, defendendo um colégio que se chamava Farias Brito, né, em Fortaleza, ele me levou para um clube, né,
tinha um campeonato cearense de vôlei, né? Até então eu não participava. Ele me levou para um clube que se chamava Náutico Atlético Cearense. Uhum. Não, antes ele me levou para um clube que era um clube de militares, que se chamava Círculo Militar. Ok. E o professor lá, eu treinei, fiz 2 dias de treinamento, e aí o professor lá, né, essa é uma história até no início da minha carreira, uma história legal. O professor me mandou embora, não me quis como jogador, né, de vôlei. Ah, buen ojo, buen ojo. Ele me viu treinar, óbvio, né, como um garoto que estava iniciando, né, tarde. Eu não tinha... o voleibol não é um esporte muito fácil no início, né? E eu não tinha esse domínio, né, da pelota, da bola, não conseguia fazer o salto direito, né? Então ele não me quis como jogador. Aí me levaram para esse meu técnico do Farias Brito, me levou para o Náutico Atlético Cearense, né? E lá tinha um técnico formador, né? Claro. Já até faleceu, né? Enfim, é o José Raimundo. E ele também era o técnico da seleção estudantil do estado. Perfeito. Porque aqui no Brasil você tem essas competições estudantis, né, nacional. Na época se chamava JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros. E então assim ele me levou para o Náutico Atlético. Esse técnico, né, viu muito potencial em mim, né, para ser um jogador de vôlei, de voleibol, e eu comecei, né, a praticar, né, o voleibol com um pouco mais de... assim, não era profissional, né, era uma coisa amadora, que eu treinava 3 vezes na semana. Depois estudava, né, normal, né, até porque eu ia acabar o ensino médio, depois ia começar a cursar o ensino superior, né, que aqui no Brasil é a universidade, a faculdade, né? E assim, daí foi um pulo. Eu fui para Brasília jogar o JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, pela seleção do Ceará, e a gente ficou em 3º lugar, né? Foi uma surpresa para todo mundo, né? Foi a melhor colocação do voleibol cearense masculino em os Jogos Estudantis. Eu fui escolhido o melhor jogador da competição, né? E logo em seguida eu fui convocado para a seleção cearense, aí já para jogar o Campeonato Brasileiro Juvenil, né? Que era o meu último ano de juvenil, 19 anos. E a gente foi campeão brasileiro juvenil, Ceará também foi uma outra surpresa, né? E eu fui... Aí daí foi uma escada, né? Eu fui convocado para a seleção brasileira juvenil pelo Marco Lerbar, né, que ficou por muitos anos nas categorias de base, junto à Confederação Brasileira de Vôlei, na formação de vários jovens, né? Inclusive Giba passou na mão dele, Nauber, Giovanni, Tandy, Maurício, muita gente passou na mão desse técnico, que hoje ele está como técnico no Japão. Ele era um técnico formador, né? Enfim, e eu comecei, né, realmente a minha paixão pelo voleibol, né, a ficar apaixonado, né? E isso só aumentou quando eu acompanhei em 82, né, o Campeonato Mundial de Vôlei na Argentina, quando o Brasil, né, a Argentina ficou em 3º, né, o Brasil ficou em 2º, perdeu a final para a Rússia, e eu comecei, né, a ter aquele interesse maior. Até então era tudo muito amador, né? Meus pais não queriam que eu jogasse voleibol, né? Queriam que eu estudasse, obviamente, é porque o voleibol, né, começava a iniciar, né, vamos dizer, a popularização desse esporte no Brasil. Exacto. Com a geração de prata. Exacto. Renan, Bernard, Montanaro, Xandó, William, Amaury, né?
E tudo foi assim, mais ou menos se encaminhando. Aí, em 84, a seleção brasileira, né, a geração de prata, foi fazer um amistoso em Fortaleza, Ah, perfecto. com a Alemanha Oriental, na Ujú. época, né? Sí, 84, amistoso. E eu fui catar bolas, né? Fui ya. ajudar a catar bolas. Ujú. E foi a primeira vez que eu vi assim, um espetáculo de vôlei, né? O ginásio lotado, completamente lotado, pelo menos umas 18, 20 mil pessoas dentro do ginásio. Uf, Uma loucura. sí, E aí aquilo ali foi o que faltava, né? Realmente, para eu sí, sí, falar sí. assim, é isso que eu quero fazer. Fantástico. Yo tuve la suerte de entrevistar, de conversar también con varios de la generación de plata, con Bernard, con William, a Mauri, con Fernandao, y ellos me cuentan lo que tú me dices, que desde entonces, del 82, 84, se produjo una locura en Brasil. Y también, obviamente, con el apoyo de la empresa, del Estado, y que ellos pasaron a ser rockstar. Ellos iban, firmaron autógrafos y se metió la empresa, y fue realmente un impulso al voleibol de Brasil, bueno, que hoy día ya vemos lo que se ha logrado. Entiendo, obviamente, como tú te contagiaste de esta locura, de esta pasión. Claro, y tú fuiste un jugador de selección muy joven. Yo, bueno, te comentaba fuera de cámara que también te vi en el Mundial Juvenil en Italia, y ya estabas jugando en la selección. Em Eh, 85. claro, en 85 en Italia estaba ahí Sidao, Xisto, Roberto Bosch, un equipo muy, muy lindo. Y tú Luiz también, Alexandre. Luis Alexandre, un equipo súper lindo. Y que también varios de esos jugadores siguieron después a la adulta. Y tú también fuiste un jugador muy joven en la selección adulta. Y también conversando y viendo que también fuiste como de estos grupos de jugadores que eran más altos que la generación de plata, con mucho talento deportivo y que fueron creando esta evolución del voleibol y que obviamente se coronó después en Barcelona. Pero cuéntame un poco, volviendo a tus inicios en la selección, ¿cómo fue para ti esto de tus papás quieren que estudies, tú quieres jugar voleibol? ¿Cómo fue esa transición tuya? Foi um momento assim difícil, né, de decisão, porque eu tinha sido aprovado, né, na faculdade, no ensino superior, Uh -huh. e eu precisava decidir, né, e foi uma coisa muito rápida, né, Claro. muito porque eu comecei tarde. 85 eu estava na seleção juvenil, Uh -huh. comecei a jogar ali entre 83 e 84. 85 eu já estava na seleção juvenil. Aí eu retornei do Mundial Uh -huh. e recebi uma proposta para jogar em um clube brasileiro, em Campo Grande, Perfecto. né? E onde estava o Pampa também, né? Mm. Outro que jogou, foi campeão olímpico comigo, jogou Sí. muitos anos na seleção. E, e assim também, só uma história bacana que aconteceu, né? Que em 85 eu fui convocado para a seleção Uh -huh. quando eu estava no Ceará, em Fortaleza. É bacana assim, foi engraçado uma história, né? E tinha um outro jogador em Fortaleza que se chamava Antônio Carlos, o mesmo nome que o meu. Sí. Eu fui convocado para a seleção de 85, Uh -huh. né? O Xisto, se você perguntar dele, ele sabe muito bem dessa história. Sí. E mandaram outro jogador no meu lugar. El mismo nombre, claro. Só que eu tenho 1,97, 8, né? E esse jogador era bem baixo, era assim, Ah, tipo ok. 1,65, né? Qué E raro. foi muito ¿Quién es este jugador tan bajito? era muito baixo, né? E essa seleção de 85, a primeira convocação, a gente veio treinar no Rio de Janeiro, onde eu moro hoje, né? Ok. A gente veio treinar no Rio de Janeiro. Aí, quando essa pessoa chegou aqui no Rio, o pessoal foi buscar ele no aeroporto, olhou assim, mas o Carlão diminuiu, né? Ele tinha ficado mais baixo, né? Ficado mais tico. E o Xisto conta, né? Todo mundo, Luiz Alexandre, quando, né, ele chegou na concentração, todo mundo olhou para ele e falou: mas esse não é o Carlão. O Carlão que a gente conhece, né? Claro. Assim, e é uma situação engraçada na minha vida, né? E eu só fui, enfim, depois, né, o erro foi reconhecido, né? E eu vim para a seleção 2 semanas depois.
Ok. Aí eu vim para o Rio de Janeiro, né? E aí foi essas histórias bacanas, né? E óbvio, depois disso, né, veio a seleção adulta, né? Sim. Seleção adulta, né? Tive toda uma carreira, como teve o Mundial na Itália em 85, que foi minha primeira competição internacional. Uhum. Então, eu fui convocado, depois daquele sul-americano com Minas, no Chile, eu fui convocado para a seleção brasileira adulta, né? Mira, aquí tengo una revista Saque, ¿dónde estás Isso, tú? isso, Esta isso. Saque es del 86, si no me equivoco, 87. 86, Claro, aquí está jugando ya en Fiat Minas. Quito Garoto, Minas. garoto, Foi quando eu fui convocado para a seleção. claro, Garoto Bao Minha de primeira Bola convocação. Taisou. Es un artículo muy, muy bonito. Essa revista aí era do. Quem fazia era o William Montanaro Exacto. e o Sí, Renan. tengo el lindo recuerdo. Una revista Era a muy, revista. muy linda, muy, Eu guardo muita coisa também. muy entretenida, Eu tenho essa con revista. artículos, reportajes, era muy lindo. Isso, isso. Entonces uno entiende la locura que había en Brasil en esa época y como te contaba y como te vi también, hoy día uno puede ver muchos partidos en YouTube, en Internet, que tú integraste esta selección con las estrellas de Berna, Tamaurí, Renan, y recuerdo que también te tocó ir a jugar el Mundial 86 a Francia, donde ustedes jugaron por el tercer puesto, perdieron contra Bulgaria, pero Perdemos contra previamente hicieron un torneo muy bonito. Hay imágenes del partido contra Francia, que ganan un set, no sé, 21, no sé cuánto, un partido muy, muy difícil, porque ya estaban jugando, había otro equipo y ya estaban creciendo, los búlgaros eran muy altos, pero tú estabas aportando desde tu lado, con tu fuerza y con también tu físico, a un juego que Brasil estaba buscando este recambio de jugadores, también estaba Leao, que era más alto. ¿Y cómo fue para ti un poco vivir ese mundo? Porque también después jugaste en Italia, un equipo, el Maxicono, que fue campeón europeo, campeón italiano. ¿Cómo fue para ti entrar de un niño del norte de Brasil a esta mega estrella del vóley? ¿Cómo fue para ti y tu familia? ¿Qué decía? Sinceramente, assim, foi uma coisa muito rápida, né? Eu não tive muito tempo para raciocinar, né, para planejar muita coisa. Eu me recordo assim que quando eu fui em 85 jogar o Mundial na Itália, isso eu me recordo como se fosse hoje, que eu comecei a planejar que eu queria voltar para a Itália. Ah, perfeito. Mira. Depois que eu joguei foi em Arezzo, a gente fez lá vários amistosos, né? E depois que eu joguei ali aquele Mundial, uma coisa ficou na minha cabeça. Eu não vou voltar para o Brasil, vou jogar, vou continuar minha formação, mas eu quero voltar para a Itália. E foi tudo muito rápido, né? E aí já aconteceu esse Mundial na França, de 86, né? Que eu ainda era em Panquina, eu ficava no banco, né? Sim. Era um jogador do banco ainda, e começou todo esse câmbio aí, essa troca que você falou, né? Porque realmente eu fui o único jogador, né, da minha geração que foi para aquele Mundial, da geração de 85. Exato. Né? E ali eu já comecei a ganhar espaço. O técnico era o José Carlos Brunoro. Sim. E me recordo desse jogo que você falou, da França, o ginásio completamente lotado, assim, uma loucura, né? E a gente conseguiu ganhar essa partida. Estávamos perdendo, a gente precisava ganhar 2 sets para classificar para a semifinal. E perdemos o primeiro set, estávamos perdendo o segundo de 14-7. Sim, incrível, foi incrível. Muito lindo. E era vantagem, né? Vantagem. Eu lembro que demorou assim, né, uma eternidade o set, né? E, inclusive, a partir desse set, desse campeonato, começou a se ventilar mudanças em relação ao voleibol. Né? Porque tinha um tempo, demorava muito tempo, e a televisão não tem tanto tempo, né, para ficar passando uma partida muito longa. Né? E eu acho que, em função dessa partida, começou já a se comentar, né, nos congressos técnicos, né, o voleibol para começar uma mudança no voleibol, em função dessa partida, né? Mas foi assim um momento
muito importante, né, para mim. Como eu te falei, eu não tive muito tempo de raciocinar, foi tudo muito rápido na minha carreira, né? E até para minha família mesmo, né? Se meu pai era um grande fã meu, acompanhava tudo, guardava tudo, né? Tipo assim, minha cidade, Rio Branco, no Acre, né? Óbvio que a festa foi muito grande quando eu voltei de 92 de Barcelona, né? Uf, te ha sido Um, locura, locura, sí, um título super importante, mas sí, eu comecei a me adaptar, né? Aquele negócio pô, assédio já ali com a geração de prata, né? Onde a gente ia jogar era muita gente, o ginásio lotado, né? Eram jogadores que eles realmente abriram a porta, né? Eles foram muito importantes para isso. Eu falo particularmente o Carlão, ujú, né? Eles foram fundamentais para que eu pudesse escolher o voleibol, sí, 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 né? es verdad. Para que eu seguisse na carreira, né, para que eu me tornasse o jogador que eu me tornei, até porque eram jogadores que, apesar de baixos, Mm. eles jogavam em várias posições, e foi em função Sí, disso que eu joguei em várias posições também. eso te iba a preguntar porque hoy día, bueno, hoy día el voleibol es muy especializado. El bloqueador central bloquea, saque y para afuera. Y ataca rápida, 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 salvo, ahora vi que Lucao también estaba pegando pipe, pero antiguamente, antiguamente estaba Bernard, estabas tú, estaba Renan, que atacaban rápida, adelante, por todos lados. Montanaro Montanaro, jogava de y central, Montanaro jogava no es alto, pero jugaba central, y e jugaba muy todos bien. baixos, né? Pero jugaban muy bien, era un voleibol que a mí me gusta mucho, bueno, por mi generación. Era un voleibol muy flexible. Y tú también jugabas así, tú atacabas rápida, rápida adelante, rápida atrás, alta, 3 metros. Era un voleibol visualmente muy atractivo y que también yo creo que al rival se le hace más difícil el bloqueo, porque hoy día el bloqueo sabe que este viene rápido, este la punta. En cambio, si me enfrento, lo que creo yo que le pasaba a Holanda cuando jugó contra ustedes en la final en Ah, Barcelona, que quién sim, ataca sim. por dónde, Negrao, atrás, adelante, rápida, era muy, muy bonito verlo como espectáculo. Oye, cuéntame, Carlao, bueno, hablamos que jugaste ese Mundial de Francia, que también fue muy importante porque ahí también surgió Bulgaria, Estados Unidos ya era el rey absoluto. ¿Cómo fue para ti después? Bueno, jugaste y ustedes tenían pensado ya pensando en Seúl o estaban pensando en Barcelona. ¿Cómo fue el trabajo de selección de ustedes? ¿Cuál fue un poco la visión que tuvieron? ¿O fue campeonato a campeonato? ¿Cómo fue esas historias, crees tú? Não, mas depois de 86, né, até mesmo quando eu joguei, Ujú. até porque lá eu fui considerado pela imprensa a revelação do campeonato, né, e o levantador, o Sí, Fabianin, que jogava na francés, França, sí. o francês, ele jogava na Maxicono, só que era Santal, Tenían un equipo, una locura. Estabas tú, estaba maravilhosa. Gianni, si no me equivoco, estaba Fiavani, estaba Gustafsson de Suecia. Gustavsson, isso. Un equipo. Fabiani, era um Estaba timaço. Sorsi. Sorsi estaba también en tu equipo. Zorzi, Oh, Zorzi, oh, né? imposible. E o Fabianin conversou comigo na França, né? Já nessa 86, eu só fui Claro. para a Itália em 90, Mm, na possibilidade de eu jogar na Itália, jogar na Santal. Né? Ele intercedeu, lembro que ele veio falar comigo, né? Pegaram um intérprete lá. mm, Aí ele veio falar comigo se eu não tinha interesse, né, de mira, jogar na Itália, né, que ele me explicou, eu jogava, e, enfim, assim, eu me recordo que eu falei que eu ainda achava muito cedo, que eu era muito jovem ujú, ainda, né, eu precisava ainda de um tempo, principalmente na seleção, claro. né, mas ele já naquela época eu já tinha tido esse convite ali, então assim, 86 foi um momento importante, Mm, sí, né, de afirmação minha dentro do voleibol, né? buenísimo. E, enfim, aí depois as coisas começaram a acontecer normalmente, né? Porque acho que a seleção, você vestir a camisa de uma seleção, né, do teu país, abre muitas portas, Sí, né? Te dá uma visibilidade muito grande, né? mm, E também eu comecei a pegar essa transição, sí, né? A transição da geração, sí, sí, exacto. né? Bueno, después yo tuve también la oportunidad de conversar con Pampa, también una persona increíble, campeón olímpico contigo,
Y él también contó la experiencia también de Seúl, que ustedes estaban antes con el entrenador coreano, con Son, y Essa foi uma época muy assim rara, complicada, né? claro, y después él se Porque o fue, som, né? Teve o som, aí mudou para o Bebeto, exacto, e a gente perdeu muito tempo, né? exacto, y jugaron después, y Shandong se lesionó, fue complicado. Y jugaron en esos Juegos Olímpicos, y pese a todo eso, llegaron a semifinales. Y jugaron también, me acuerdo, un partido contra Estados Unidos, una semifinal de miedo, de mucha fuerza, de mucha rabia. Uno ve las imágenes y ustedes estaban con rabia jugando un partido muy difícil. Bueno, y después jugaron con Argentina, y que perdieron lamentablemente en 3-2, ellos eran medalla de bronce. Pero ¿cómo fue para ti quizás esa derrota? ¿Lo tomaste a algo personal? ¿O todos dijeron, vamos de nuevo, los siguientes Juegos Olímpicos son nuestros? ¿Cómo fue esa sensación que tuvieron ustedes? Não foi uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo, né, foi minha primeira Olimpíada, Claro. assim, como atleta, contatos como jogador, como grandes estrelas do esporte, né, Steph Graf do tênis, né, você ter esse contato dentro da Vila Olímpica, Michael Jordan, sim. Matt Byong, né, e também toda aquela loucura. Eu nunca tinha participado de um evento dessa dimensão. Uhum. A coisa que eu lembro assim é que eu cheguei na Olimpíada, saí e não senti ela direito, né? Eu cheguei no Brasil super nervoso, foi quando eu conheci minha esposa também, né? Antes de ir para a Olimpíada, a gente começou a namorar, tal. Quando eu voltei, eu desembarquei no Rio, eu lembro que eu estava assim, não vou dizer que eu estava sufocado, né? Mas foi uma experiência que eu poderia ter vivenciado melhor. Ok. No sé si você está me entendiendo. Entiendo, perfecto. Claro, demasiadas emociones, demasiado estímulo, y uno quiere recordar algo, pero es una mezcla tan grande que al final no te quedas con nada. Es como muy, muy potente. Sí. E a gente teve, na preparação para Seul também, muitos problemas. A gente teve muito tempo para fazer a preparação. Claro. Mas aí teve a troca de técnico, na época, Carlos Arthur Nussmann, presidente da confederação, teve uma confusão, cortou todos os atletas, depois reconvocou de novo, aí o Bernard ficou de fora. Claro. Foi um momento meio confuso, né? E eu acho que atrapalhou bastante a gente nessa Olimpíada. Era uma Olimpíada que eu acho que a gente poderia ali... porque, às vezes, depois do ocorrido, né, de tudo que aconteceu, fica difícil você falar, como foi em 92, falaram que a gente só não jogou com a Itália, mas eu acho que em 92, eu acho que ninguém ganhava da gente, da forma como a gente estava ali, jogando. Sim. Até por isso que você já comentou, né? Era um vôlei de muita imprevisibilidade. Era imprevisível vôlei. Todo mundo atacava de todos os lugares. Sim. E em função disso também, porque você tinha um levantador como o Maurício, enfim, eu acho que 88 a gente poderia ter feito de melhor maneira. Não sei se iríamos ganhar uma medalha, se a gente tivesse uma preparação melhor, se a gente teria ganho aquela partida da Argentina, entendeu? Sim. Enfim, a contusão do Xandó também, o Bebeto teve que alterar o time, né? Eu estava jogando de central e muito bem, por sinal. Até aquele momento, eu tive que jogar de ponteiro, Exato. Né? Em função do Xandó. Exato. Né? Eu tive que mudar de posição. Aí, enfim, o próprio Renan machucou também nessa competição. Né? Em função de uma série de coisas, né? De uma preparação muito corrida. A gente teve 6 meses para fazer a preparação para... Que hoje em dia não existe isso, né? Você ter 6 meses... Não. É outro mundo. É outro mundo hoje. Para fazer uma preparação para uma competição. Mas, ao mesmo tempo, é bom você ter bastante tempo. Sim. Porque você faz toda a periodização... Pensando no objetivo. Claro. E com tranquilidade, né? E pode recuperar um jogador machucado, né? A gente perdeu o Xandó no treino antes da nossa estreia. Claro. E o Xandó estava muito bem. Estava jogando incrível, muito bem. Estava jogando muito bem.
né? Eu lembro, né, a gente fez um treino de manhã, aí numa brincadeira, ele falou, eu vou atacar a última bola. Uhum. Né? Quando ele partiu para atacar a última bola, ele deu Mm. uma escorregada no Sí, piso, né? E lesionou a panturrilha. exacto. Aí foi cortado, né? Porque Sí, sí, perdemos um jogador muito importante. sí, exacto. Né? E eu, de qualquer forma, assim, a equipe deu uma desmantelada. Mm. Sí, Né? E o Bebeto teve que alterar. Mas, enfim, foram coisas que aconteceu, né? Que foram importantes, né? Para que em 92 a gente chegasse daquela maneira. Né? sí, sí. Fue muy, muy impresionante. Bueno, el equipo de Barcelona, uno lo vimos un poco antes en el Mundial del 90 en Río, que era parecido, estaba Sidao en vez de Paulao. Había pequeños cambios, pero era básicamente el mismo, con Mauricio Armando, y uno ya O notaba Betinho, né? O Betinho Betinho, estava... era un equipo que estaba jugando muy, muy bonito. Ya uno notaba que estaba Tande en la punta, grande. Giovanni. Uno decía, este equipo va a algún lado. Y además también me impresionó mucho ver un equipo tan alto, porque ya Brasil estaba igual con los rusos, de estatura, qué sé yo, con los otros equipos, y uno de Chile veía, bueno, aquí algo está pasando con Brasil, que los tipos están jugando a otro nivel. Y también, como te comentaba, de nuevo te pudimos ver en Chile, el 89, si no me equivoco, cuando jugaste por Pirelli, en una final con Banespa, y ahí estaba también, estaba Tande, Claudinei, William, los antiguos, Luis Alexandre, que fue un equipo, y yo recuerdo, le contaba a mi hijo hoy día, que te recuerdo a ti, y no me acuerdo quién más, creo que Pampa, eran los únicos que remachaban en el calentamiento y pegaban al techo el gimnasio. Era como, ¿qué está pasando acá? ¿De dónde son estos marcianos? Era increíble. Y verlos jugar a tal nivel, y uno después, claro, uno ve el Mundial y después los Juegos Olímpicos y uno entiende. Y quiero un poco preguntarte, saltando en un Mundial, yendo a los Juegos Olímpicos, porque yo también tuve la suerte de conversar con Giovanni, con Pampa, con Paulao. Bueno, Paulao me decía, entre paréntesis, que como todos ustedes remachaban, él también quería remachar de atrás. Y el entrenador le decía, no, tú defiende. Yo quiero remachar, no, tú defiende, porque tenía buena defensa. Pero cuéntame un poco cómo fue esa previa, el tiempo previo a Barcelona, y cómo se dio que ustedes llegaran al oro, jugando tan bien. Assim, eu penso muito que foi uma continuidade, né? Porque era o Bebeto estava em Seul, né? E em função dessa contusão do Xandó, ele já começou a me testar em outras posições. Perfeito. Porque eu era um atleta muito forte fisicamente, eu sempre joguei em posições, eu atacava do fundo, eu atacava de central, todos lados, né? Saída, entrada, eu passava, né? Eu fazia um pouco de tudo. Óbvio também que essa qualidade física me ajudava. Sim. Eu acho que o Bebeto já começou, né, a pensar, aí juntou 90, né? 90, que a gente jogou aqui no Rio de Janeiro, né? Ele já tentando fazer uma coisa diferente. A gente tinha ganho 89 sul-americano, né? Essa equipe tinha acabado de ser formada, Giovanni, Tandy, Marcelo, eu, Pampa, Domingos Maracanã. Aí, em 89, a gente ganhou o sul-americano da Argentina. A Argentina tinha ganho 88 da gente. Sim. Em 89, a gente ganhou com um time mais jovem ganhando da Argentina. Sim. Né, daquela seleção que tinha ganho da gente em 88. Né? E também foi uma surpresa, né? Que foi a renovação. Né? Ali se consolidou a renovação. Mas aí o Bebeto saiu e o Zé Roberto assumiu. Sim. Porque o Zé Roberto já trabalhava com o Bebeto. O Zé Roberto era responsável pela defesa e passe. Tinha o Jorge Barros, que era responsável pelo ataque e bloqueio. Né? Enfim, e eu acho que foi uma continuidade, né? Porque eu lembro que na preparação de 92, né, Zé Roberto, a gente viajando, né, eu já estava na Itália, né? E na Itália eu jogava mais ou menos da mesma forma, porque aí tinha o Gianni, que possibilitava. Né? Também, o Gianni era outro jogador que jogava como eu. Exatamente. Jogava em todas as posições, né? Como central ele não era muito alto,
mas era muito forte Sim, fisicamente, né? Uma pessoa extraordinária, assim, além do jogador que ele foi um cara que me ajudou muito na Itália, né? Na primeira temporada, assim, né? Um ser humano excepcional, um cara muito bacana. Eu guardo assim, ele com muito carinho, né? E até porque nos 4 anos que eu fiquei na Itália, a gente fazia, como é que é, rescaldamento, né? Aquecimento sí, juntos. está Eu bien. estava sempre em cópia com ele, né? E eu acho que ali já em 90, quando jogávamos a Liga Mundial, eu conversei com o Zé Roberto sobre isso, né? Sobre essa possibilidade de a gente mudar a forma da seleção brasileira de jogar, Mira, mira, interesante. né? Mira que interesante. Porque eu já não era mais um central, eu não tinha altura para Sí, jogar de central, sí, né? Eu falava isso sempre porque a gente ia jogar internacionalmente e apesar de eu bloquear muito bem, eu comecei a pegar centrais de 2,5, 2,10. sí, sí. Los holandeses eran enormes. Bueno, Os cubanos também los eram cubanos, enormes, sí, Hernandes eram centrais muito rápidos, sí, velozes. E eu tinha que saltar toda hora, né? E não dá para um central ficar toda hora saltando na primeira bola, né? sí. E eu comecei a pedir para o Zé Roberto para a gente tentar uma situação diferente, de fazer mais ou menos como eu jogava na Itália. Uma Ok, hora eu passava, outra hora trocava no bloqueio, né? Porque eu lembro que aí quando a gente chegou na Itália para jogar uma fase da Liga Mundial em Torino, eu lembro. ujú, Aí eu disse, então vamos testar, vamos fazer um treinamento, vamos testar. Isso aqui a gente está treinando mesmo, era uma preparação. A gente não tinha nenhum objetivo naquela Liga Mundial, era uma preparação. Foi em 91, desculpa. Era uma preparação para 92 ujú, já. Aí o Zé, não, vamos testar. E eu machuquei no treino. ok, Aí não joguei, mm, aí fiquei no banco anotando. Aí eu falei, Zé, eu vou anotar os bloqueios que a gente faz, claro, quantos bloqueios cada um, né? Aí tinha o Marcelo Negrão, sempre foi também outro, né, um fenômeno do esporte, um cara fisicamente extraordinário, né? E a gente fez um jogo com a Itália, eu lembro em Torino, foi 3-2 o jogo, ujú. e em 3-2 o Marcelo Negrão não marcou nenhum ponto de bloqueio. Eu lembro que eu fiquei anotando. Mira, ni uno, Não dá para você mira, jogar toda uma partida 3-2 e você não marcar nenhum ponto de bloqueio. Pode acontecer, mas não um jogador como o Marcelo Negrão. de ese nivel, claro, justamente. Né? Aí eu mostrei para o Zé, conversei com ele, enfim, começou a se ter a ideia de mudar, né? Tanto que você viu como Barcelona, como é que a gente jogou. Uma hora o Marcelo Negrão ficava no meio, outra hora Sí, ficava na saída. sí, Tinha uma rede que era Giovani, Marcelo e eu, né? 3 jogadores de muito potencial físico, sí, né? Que bloqueavam assim. E toda vez que a gente chegava nessa rede, a gente colocava o Marcelo no meio. exacto. E eu acho que essa foi, né, de lá de outras situações, esse foi o ponto-chave, Mm, né, da vitória da gente em Barcelona. sí, sí, fue un partido que Porque aquí, a gente passou a bloquear, coisa que a gente não fazia sí, muito bem. sí. Bueno, y el partido contra Holanda, Países Bajos, que era un equipo muy fuerte, muy alto, salvo el armador, que era el hijo entrenador, Avital Selinger, que era muy bajito. Entonces Mauricio tenía el buen ojo de armador de ver y le armó a Tío, a Giovanni o Tande y pasaban por encima del armador todo el partido. Fue muy, muy bien pensado. Porque era o Selinger, mas não sei se você se recorda que quem estava jogando era o Peter Blanger. Y se lesionó Blanger. Mas Claro, ele machucou, sí, exacto. Claro, y Blanger E era eu 2 já metros. jogava com ele na Itália. En Eu Italia, jogava com exactamente. ele, Y él mide 2 na metros 5, es muy alto y muy bueno. Pero claro, ese fue el punto que a Holanda le bajó el bloqueo y ustedes pudieron pasar por encima todo el partido. Pero además de eso, ver la velocidad de ataque, la versatilidad de ataque era muy bonito. Y Era muito grande, era muito grande. era un partido muy bonito porque Holanda era un equipazo también, con Ronsberger, Van der Molen, en Postuma, era un equipo muy, muy bueno, muy potente. Bueno, y después ellos fueron campeón olímpico en Atlanta,
fue una final, y como te comentaba, que también me gustaba mucho porque obviamente Brasil siempre ha sido un país de mucha sangre, de mucha raza, y ustedes cada punto lo gritaban como si fuera el fin del mundo, y además verte a ti también, que tú también, cuando tú metías un punto, gritabas, y la gente como que decía, oye, ¿este quiere pelear conmigo? No, porque estaba como enojado, pero era pura pasión, y eso se notaba en cada punto, y obviamente con Mauricio, que era un mago, Armando, maravilloso, uno vio una final que fue, y aquí en Chile pudimos verla en vivo, así que fue muy, me acuerdo, un domingo a mediodía, fue muy, muy emocionante. Fue una final de, como que dices tú, como que marcó una época, y un equipo que también marcó un tiempo, que empezaron a decir en Brasil la generación de oro. Essa própria Olimpíada, né, também falam-se muito, né, porque os Estados Unidos foi com o time completo, com Sí, exceção do Kirali. Só não foi sí, o Kirali estava no ginásio quando a gente ganhou a semifinal, só que ele mira, foi lá para jogar o vôlei de praia, exacto, exacto. né, que eles lançaram em 92 o vôlei de praia e que ele viria a ser campeão olímpico em 96, né? Sí, sí. Então, ele foi lá fazer uma apresentação, né? Ah, o pessoal fala também que talvez se o Kiro ele tivesse jogado, são essas Bueno, histórias, né, sí. No se sabe nunca. que a gente não jogou com a Itália também, né? Sí, Mas só que a Itália perdeu para a Holanda, né? claro, exacto. Oye, bueno, tú jugaste, como hablábamos antes, muchos años en Italia. ¿Cómo fue para ti tu carrera? ¿Cuándo decidiste terminar o cuándo tuviste que el voleibol quizás, ya por la edad o por lesiones, tenía que darle un fin? ¿Cómo fue para ti tu historia post Juegos Olímpicos? Ustedes jugaron también muchos campeonatos, ligas mundiales, Copas América, y ahí fueron entrando nuevos jugadores como Giva, Gustavo, otros, Nalbert, grandes jugadores, y tú también seguiste siendo el capitán, con mucha experiencia y como coordinando esta nueva generación. ¿Cómo fue para ti esa etapa? Eu fiquei 16 anos na seleção, né? Eu talvez tenha sido o único jogador que passou nas três gerações, Claro. vamos dizer assim, as três gerações marcantes, né, do vôlei. Sí. Eu não tive o Bernardinho como técnico, eu só joguei com ele. Joguei contra, né, quando ele era levantador da Atlântica Boa Vista, Exacto. Bradesco, e na seleção no Mundial em 86. Né, mas eu participei de três gerações do vôlei brasileiro e eu assim tive o prazer, né, de vivenciar, né, de ver todas essas mudanças que ocorreram dentro do vôlei brasileiro, né, porque eu também chegou um momento que, assim, pouco antes de Barcelona, 80, outra coisa que eu acho que foi muito importante para Barcelona, né, foi Giovanni, eu, Maurício, Marcelo Negrão e Tandy. A gente ganhou muita maturidade indo jogar no vôlei italiano. Eu acho que foi assim muito importante. Não só maturidade, a gente começou a ver os adversários que a gente ia enfrentar em 92. É verdade. Sim, certo. Todos praticamente jogavam lá na Itália. Claro. Pelo menos assim, não todo o time, mas os principais, né? Sim, sim. E eu acho que foi assim, foi fundamental, né? Eu estava na Pirelli e já tinha recebido uma proposta para ir para a Itália e na sequência eu fui. Realmente, eu até quis abdicar um pouco da seleção para ir jogar na Itália, né? Então acho que todos esses foram momentos assim importantes na minha carreira, né? E depois eu comecei a vivenciar, né, todas essas mudanças. Né? Barcelona certamente foi o ápice, né? Eu acho que assim, eu sinceramente, por tudo que eu passei, né, eu nunca vi assim um momento tão mágico como aquele, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei muito desse assédio. Eu acho legal, trato todos os fãs muito bem, acho que você ser reconhecido, mas eu tomei um susto quando eu cheguei no Brasil, né? Então, susto? Eu fiquei assustado, né? Porque parecia assim, mas é o que você falou, né? A imagem ela não mente, né?
a alegria que a gente jogava, a Sim. forma que a gente, né? Isso transpareceu, né? A entrega, a torcida, né? Eu acho que quem lembra, quem vê aquela final, a torcida. Isso nunca aconteceu na Olimpíada, a torcida invadiu a quadra, né? Sim. Não acontece isso em Olimpíada, não existe isso, né? Então foi assim aquela loucura, né? E foram assim momentos muito especiais, né? E eu fui vivenciando esses momentos aos poucos, né? E depois recebendo, estando na seleção, aí recebi o Giba, recebi o Nauber, Sim. veio o Gustavo, um pouco depois o Dante, né? Todos esses jogadores assim espetaculares, né? Que depois formaram uma geração também, uma das maiores do vôlei brasileiro e do mundo, né? Uhum. E sempre foi um prazer, né? Eu sempre fui um jogador que eu sempre gostei de jogar com os mais jovens, Ok. né? Eu nunca tive problema com assim de competição, né? Eu acho que se você for conversar com o Giba, com o Nauber, todos esses que chegaram um pouquinho antes ali, né? O Nauber chegou em 93, pouco depois de Barcelona. Giba, mesma coisa, né? A forma como eu recebi eles na seleção, né? Como eu conversava com o Zé Roberto para dar oportunidade para esses jogadores mais jovens, né? Porque eu acho que as mudanças elas são cíclicas e fazem parte, né? Exacto. De você abrir espaço, né? Para todos esses jogadores. Então, acho que assim, eu no vôlei eu vivenciei tudo, né? Que eu poderia vivenciar. É óbvio que eu gostaria de ter conquistado algumas coisas que de repente eu acho que dava para ter feito melhor, Sí. mas também, né, faz parte da tua experiência, né? Talvez o momento como aconteceu não foi adequado, né? Eu acho que a minha experiência na Itália também, jogar fora do Brasil foi uma Mm. coisa assim maravilhosa. Não é fácil, isso eu digo para todo mundo, nunca foi, né, você ir para um outro país, uma Sí. outra língua, Otra né, cultura, sí. Sí. outra cultura totalmente diferente, apesar que eu adoro massa, aprendi a tomar um bom vinho, né, aprendi a conhecer. Até hoje, quando eu volto na Itália, eu fui lá em 2015, né, fui como comentarista Ujú. fazer a Liga Mundial, Claro. e acho que foi Firenze, se eu não me engano, e pô, o pessoal me recebeu assim super bem. Encontrei Sí. Luqueta, Sí. Zorzi, Sí. Prati, Gianni, Bernardi, Cantagalli, quer dizer, Mm. pô, né, eu acho que assim, né, foram momentos muito especiais que eu acho que só o esporte, né, consegue Sí. te proporcionar isso. Así es. Yo, bueno, yo veo con mucho gusto como en general la gran mayoría de ustedes de la selección brasilera, las tres generaciones, hoy día se dedican o son comentaristas, o hacen palestras, o trabajan en el Comité Olímpico, o trabajan en federaciones, como que, o son entrenadores, y han seguido ligados al vóley, como dices tú, una pasión que uno lleva en la sangre, y eso a mí me da mucha alegría, me da un poco envidia, pero encuentro muy, muy lindo esto de seguir ligado al vóley, bueno, y hoy día tú estás como comentarista deportivo, muy importante. Mi papá ve la Liga Brasileña y te escucha. Entonces me dice, le comenté que iba a hablar contigo. Me dijo, siempre lo escucho en los partidos. Y me dijo, mi papá es profesor de educación física. Y me dijo, él sabe mucho de voleibol. Entonces, claro, yo le dije, y también me comentaba Shisto, que es muy importante que alguien que sepa de voleibol comente voleibol. Porque no puede ser que alguien que sea experto en fútbol comente otro deporte. Se da, pero no es la idea. Y eso yo creo que es muy importante, que tú como jugaste a tan alto nivel, comentes el voleibol porque lo entiendes. Estuviste en la cancha, tú entrenaste, te pegaste en la mano, y eso es muy importante como comentarista. Yo encuentro fundamental. Pero ¿cuándo comenzó esa intención tuya de dedicarte a eso? ¿Fue cuando estabas aún jugando? ¿Te lo propusieron? ¿Cómo fue esa historia para ver que estás hoy día dedicado al trabajo de comentarista? Eu tive uma vida muito intensa no vôlei, né? Ujú. Assim,
pouco que eu já falei para você, viu que foi muito rápido o meu Sim. começo, mas depois uma vida muito intensa, eu parava pouco em casa, né? Depois que eu casei, eu praticamente não convivi com meus 2 primeiros filhos, né? E era sempre Sim. clube, Viaje, seleção, claro. viajar, muita viagem, né? E eu estava morando em Florianópolis quando Uhum. veio o convite, né, para ser. Nunca tinha pensado também, assim, uma Ya. coisa que eu não imaginava, né? E aí o Sport TV me convidou, Uhum. né, para participar da Olimpíada de Pequim, Ok. 2008. 2008. Sim. 2008. Até porque quem foi para Pequim só tinham 2 comentaristas de vôlei. Um era o Marco Freitas Claro. e a Sandra Pires, que é do vôlei de Perfecto. praia. Sí. E tinha muita coisa para fazer, muitos jogos, participação em programas, e nenhum ser humano aguenta isso, né? Durante a Olimpíada, Exacto. você trabalha muito. Eu sei porque eu Sí. já participei de 4 Olimpíadas comentando. É muito trabalho, Mucho, mucho. Sí. é maravilhoso também. É uma outra parte da minha vida que eu, tipo assim, tenho muito prazer em fazer, né? Que foram momentos também assim, muito especiais. 2016 aqui no Brasil, né? Praticamente a gente ficou 16 dias dentro do Maracanãzinho, Sí, né? Vivenciando tudo aquilo ali. claro. 2012, Londres, né? Que a gente praticamente ficou dentro do estúdio, né? Saía do estúdio 3 horas da madrugada, 4 horas, ia Claro, dormir, acordava às 8, já tinha que claro. sair para fazer um monte de coisa. Então, acho que 88 foi ali o pontapé inicial, né? E como presente, a primeira partida que eu fui fazer foi, eu me recordo como se fosse hoje, né? Foi China e Japão, né? Ok. No feminino, Mira, que eu sinceramente não acompanhava muito o voleibol feminino. Vou mira, ser mira. sincero, Claro. não acompanhava muito. Sí. Aí imagina você fazer China e Japão, né? Aqueles nomes todos confusos. Né? Hoje em dia tudo é diferente, porque você tem muita informação, eu estudo muito, não é porque eu fui um jogador de vôlei que eu não estudo para fazer Claro. uma partida de vôlei. Quando eu entro para fazer uma partida de vôlei, eu sempre fui assim na minha vida, eu sempre, tudo que eu me comprometi a fazer, né, eu sempre me empenhei muito, né, Ujú. sempre me cobrei muito, então eu estudo muito para fazer, né, eu gosto muito de comentar um pouco daquilo que eu vivenciei, né, não falando de mim, Sí, mas sí, comparando, sí. né, aqueles e é incrível assim como você está de fora e você percebe os momentos, você olha na cara de um atleta, você Exacto, exacto, sabe o exacto. que está Sí, acontecendo, se ele está nervoso, se não sí. está. Né? Muitas vezes os narradores falam, mas pô, como é que tu viu que tocou a bola no bloqueio? Como é que você viu que o cara fez rede? Eu falei, Sí. é a vivência, né? Você vivenciou tudo aquilo. Exacto, exacto. Né? Eso. Quando o time não está girando muito, você vê que não está se entendendo, que está tendo algum problema. Sí. Né? Eu gosto muito de analisar a parte técnica, por que não está acontecendo, o que está de errado. Eu acho que foi uma coisa muito bacana que aconteceu na minha vida também, porque eu estava meio afastado do voleibol. Ujú. Eu fiquei muito cansado, né, da vida que eu tive como atleta. E vou ser sincero também, logo que eu parei, né, que eu resolvi encerrar, eu joguei ainda 2, 3 anos de vôlei de praia, né, resolvi encerrar, eu me afastei um pouco. Sí, sí, sí. Eu não ia no ginásio, eu não assistia muito. O pessoal ainda me ligava, porque aí tinha jogo da Sí. seleção, aí queria saber o que eu achava, o que. Muitas vezes eu não tinha nem visto o jogo. Né? E, enfim. Aí recebi esse convite em 88, em 2008, Ujú. desculpa, e ali começou tudo. Né? A empresa depois veio falar comigo. Ah, pô, você não quer continuar, tal? Vamos continuar no Campeonato Brasileiro, a Superliga. Eu falei, vamos. Aí
foi nesse meio tempo que eu mudei de Florianópolis, voltei para o Rio. A Río, claro. Porque minha esposa é daqui, é do Rio de Ujú, Janeiro, a família da minha perfecto. filha, tudo, né? Aí a gente Sí, resolveu voltar para o Rio. Aí eu já estava, né, com esse contrato com a Globo, Sport TV, aí continuei, né? Aí em 2012 também, tipo, adorei, foi, pô, maravilhoso. A gente participou muito com num programa com Galvão Bueno, que ujú, era o Conexão, que se chamava Conexão Sport TV, porque a Globo não foi em ya, 2012, ok, só foi Sport TV, ya. né? Os direitos eram da Record, né? E pô, a gente fez um trabalho maravilhoso, super elogiado, né? Inclusive assim, foi minha primeira participação, né, como comentarista mesmo, né, assim, participando de programas, dando opinião, né, tendo que porque a gente participava de um programa diário, né, então não era para falar só de voleibol, eu tinha que falar de basquete, eu tinha que De falar de deporte, claro. futebol, de tudo, Ujú, né, de vôlei de praia. E apesar de ter sido muito cansativo, eu adorei, mm, né, assim, foi super legal. Eu ainda ganhei um prêmio, né, ganhei um prêmio da empresa, né, como revelação da fantástico. Olimpíada, como comentarista, né, e são coisas que eu tenho muito orgulho, assim, né, e, enfim, aí as coisas, quando a gente voltou de 2012, eu tinha sido contratado só para fazer 2012, eu na Alberto. Aí quando a gente voltou, a empresa chamou a gente, Ujú, nos contratou por 4 anos, a gente quer vocês até 2016. Aí essa brincadeira foi indo, né? sí, Eu estou até hoje, mas assim tem um prazer muito grande, adoro, né? mm, Muitas vezes eu sou mais torcedor do que sí, comentarista, porque claro, quando é a seleção eu fico, pô, bem nervoso, sí, assim, claro, né? E muitas vezes eu torço mesmo, sí, né? sí, E gosto também de ver, né, que, como você falou, né, vários amigos com quem eu joguei hoje são técnicos, são auxiliares, dirigentes, né? Assim, pô, continuo vendo Zé Roberto ali na quadra, né? Pô, 2012 tive o prazer de ver lá ele conquistar a segunda medalha dele. sí, qué Agora bonito, de novo, né? Agora no sí, Japão, depois de tudo que aconteceu, né? Com essa pandemia, enfim, mm, que eu achei maravilhoso, né? A superação dos atletas, sí, a forma como ser humano, né? Como a gente consegue reagir a essas dificuldades. sí, muy lindo. Bueno, E eu me emociono, né? Muitas sí, vezes já chorei em várias transmissões, né? sí, Assim, eu acho muito bacana, né? Porque eu nasci para isso, sí. No, né? y se nota porque uno cuando ama algo, uno se apasiona y es capaz de llorar, de emoción, de alegría. Y eso es lo lindo del deporte, del voleibol especialmente, y ver también que alguien como tú, que sabe y que vibra con el voleibol, puede transmitirlo. Y eso obviamente entrega mucho contenido, mucha información, mucha pasión. Y también uno te ve cuando tú subes, por ejemplo, tu foto en Instagram, que estás en la playa, cuando en Chile hace mucho frío, tú estás en la playa en Brasil, en Prainha, no sé dónde está esa maravilla de río, uno ve que estás haciendo tu vida con excelencia, con calidad, en lo deportivo, con tu vida, con la transmisión a skate. Yo lo encuentro realmente, como decía al principio de la entrevista, para mí me faltaba hablar con Carlao, porque hay ciertos jugadores que a mí me han inspirado desde pequeño. Qué sé yo, Kirali, Bernat, Sabin, y Carlao también es uno de los importantes, muchos otros más, pero por supuesto que Carlao, como te decía yo, me gustaba mucho verte jugar por tu garra, por tu pasión, por cómo gritabas en cancha y obviamente por tu calidad. Y ver hoy día que gracias a nuestro querido amigo Antonio Xisto podemos estar hablando, para mí es una alegría enorme. Y bueno, y yo podría hablar 5 horas más de voleibol, pero cada uno tiene su compromiso y quería darte de nuevo las gracias enormes, mandarte un gran abrazo desde Chile a Brasil, que sigamos en contacto, que sigas haciendo el trabajo que estás haciendo increíble como relator o más que relatores, como comentaristas, como apasionados del voleibol. Y que nada, desearte a ti y tu familia mucha salud en estos tiempos difíciles, y que estemos en contacto y que, bueno, sigamos
aportando el voleibol, cada uno, yo de mi humilde granito de acá desde Chile y tú obviamente en Brasil, que es uno de los países más potentes del voleibol del mundo. Así que muchas gracias, Carlao. Fue un gusto conversar contigo. Y eso, la invitación es que sigamos en contacto hablando de este deporte tan lindo. Um grande prazer, né? Eu que peço desculpas, porque a gente já tem bastante tempo, né? Desde que o Xisto conversou comigo, né? Para a gente bater aquele papo, né? Fazer uma live, né? Mas eu vou ser bem sincero, né? Depois dessa pandemia, isso foi uma coisa que me incomodou muito, né? E por isso que, né, que você falou, eu procuro sempre postar coisas positivas. Eu acho que é muito importante que a gente, né, como ser humano, como pessoa, nesses momentos, né, a gente procure mostrar alegria de viver, mesmo com todas as dificuldades, e esquecer um pouquinho o lado negativo de tudo que está acontecendo, né? Enfim, eu acho que faz parte das mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Nesse planeta que a gente vive, né? E eu acho que o ser humano é maravilhoso, né? Desde que a gente consiga, né, fazer tudo com paixão, né? Que a gente consiga entender o próximo, né? Respeitar. Eu acho que no esporte você consegue muito tudo isso um pouco. Ao de lado da disputa, né? Enfim, daquilo que você vai conquistar ou não, né? Mas eu acho que o esporte ele te ensina muito isso, né? E por isso que eu tenho o prazer de estar no meio do esporte, né? Uma situação como os Jogos Olímpicos, né? Que você reúne tudo, todos os credos, raça, as pessoas esquecem tudo para estar participando ali, para estar aproveitando aquele momento, né? Então, pô, só agradecer a você, pô, que bacana que você continua aí, né, nos lembrando e vivenciando de novo momentos importantes do voleibol de todas as gerações, né? Te agradecer pelo trabalho que você faz. Um dia que você vier no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, para estar à disposição, vamos tomar um vinho, uma cerveja e aproveitar a praia que fica aqui na frente. Uf, qué Dar um lindo, pulinho qué na lindo. praia. Qué envidia, qué lindo. Está bien, ya Carlau, un gustazo, que estés muy bien. E, pô, saúde para sua família aí.